Código Aberto, tudo bem contigo? Bem-vindo para mais um programa, estamos já no episódio número 6 dessa temporada histórica. Olha só, eu digo para você histórico, não é porque todas as temporadas têm que ser históricas, mas essa de maneira peculiar, nós estamos estudando toda semana um livro fantástico e só por si já seria extraordinário, que é o livro de Provérbios, mas com convidados que dão cada vez mais uma profundidade, inclusive teológica, histórica e diferenciada, que eu já tenho recebido pelos tweets, pelo Facebook, a reação da moçada. A gente vai entendendo que o programa cada vez mais alcança o coração do jovem, que é você, o nosso público-alvo específico para esse programa. Quando eu falo jovem, não fica triste você que tem 50, 60, 90 anos ou 5 anos. Código Aberto abraça todo mundo que se sente jovem. Jovem é todo aquele que não morreu, então quem está vivo, sente o coração batendo, tem esperança na alma, você é jovem, você vibra com a gente aqui no Código Aberto. E o pastor Edson já curtiu a questão do jovem, que agora ali com 34 anos, que às vezes envelhece, está se sentindo jovem, porque está vivo, né, pastor? Tudo bem? Tudo ótimo. Não, porque, veja, o cara tem 34 anos, é professor, entende de hebraico, e um dia falou assim, estou me sentindo meio velho aí. Nada a ver, né, Edson? Não Você sei. tem idade jovem, Edson, não pode, né? Sei, 30 já passou um pouco, né? Vai chegar nos 40 Valeu, como eu, e daí? Edson, valeu. E daí, né? Pois é. 30 já era, né? Já não dá mais para ser jovem. Mas a gente brinca, mas olha, realmente, Edson, pela idade, é um potencial que pode servir muito a essa igreja, muito, não só ao colégio, ao seminário que você presta ali, teu serviço como professor, mas a esse ministério que tem muito chão pela frente, né? Amém, amém. Deus abençoe muito. Tudo certinho? Tudo tranquilo. Boa semana, vamos nessa? Vamos Soninho lá. da tarde, de sábado, Opa. quem está assistindo o programa inédito está igual a gente, né? A tarde não é simples, né? Não é Vamos simples. encarar o estudo da Bíblia. Glauci, e aí? E aí, tudo bem? Tá animada? Quase na metade da temporada, né? É isso aí, Tá valendo? são 6, né? Já estamos Olha curtindo. só, já passou tudo isso. Provérbios com outra cara, depois de tanta discussão aqui, né? A gente vai vendo com outra imagem aí, nossos amigos professores O Provérbios de hebraico. agora para quem achava que Provérbios era só vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ixi, Vê que é agora muito além da muito formiga. além. Tá com o quadrinho negro aí, o quadrinho de bolso? Tô, mas hoje, acho que hoje não vai rolar. Vamos Não. deixar para semana que vem, o pessoal cansa, né? Não, Hebraico o povo cansa. curte, já todo mundo já querendo falar hebraico, o povo já Já. estão tweetando o código aberto em 13º hebraico. sábado, o Rony vai cantar uma Vai música cantar. em hebraico. Não, Provérbios 31, Provérbios É 31. isso aí. Rony, Até lá Rony, o povo tudo bem? esquece. Tudo bem. Então vai cantar mesmo. A última, nós vamos, isso aqui é promessa, hein? Na último episódio, vai ter um coral aqui com vozes, vai ser bem legal. Se tiver um coral... Cantando Ou se em o Edson hebraico. dançar, fizer uma dança hebraica aqui. Aqui, ó, cadê Aí, os câmeras aqui? É o Bedak, vai todo mundo aqui entrar na brincadeira, cantando em hebraico, né? E aí, Jéssica, tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Tudo animado? Eu tô na onda do sono do sábado à tarde, mas a gente se anima com as discussões, daqui a pouco Você vai usou uma ficar expressão, como é que tá? Tá meia luz, meia... Meia fase, Meia tô meia fase. fase. A minha energia tá meia fase, mas ela há de subir. Nós vamos animar, gente. Aqui é risada, é brincadeira, ao mesmo tempo é curtição, mas acima de tudo estudo. E por isso que é legal o Código Aberto, que é o jeito diferente, onde você entende que estudar a Bíblia pode e deve ser algo atraente, divertido, atualizado, prático e também profundo. Por isso, parabéns à produção. Como sempre, a gente manda um abraço aqui para o Tiago, que é o apresentador do programa Conexão, Tiago Chapolin. E a gente sabe que a escolha desses convidados ela é fundamental para o sucesso do programa, porque o apresentador aqui é o menos importante, são vocês que fazem o programa. E a gente fica feliz, porque são 4 que vieram cada um com suas diferenças, onde no todo, quem está ganhando é o telespectador, para honra e glória de Deus. E o Marcião, que está aqui com a gente, né, Márcio? Isso aí, pastor. 3 semanas juntos, já passou o nervosismo do primeiro programa com a gente? Já passou. São 4 programas conosco aqui. São 4. Tem mais um ainda. Bacana. Vamos participar junto. E música nova, inédita, composta por você. Essa daqui de hoje, fui eu e a Deise que compomos essa música. Legal. Namorada, compositora, isso é bom demais, né? Os músicos servindo a Deus. A gente já começa o programa de hoje. Márcio, então já que você está acostumado com a gente, já vai fazer oração para nós hoje. Claro, Todos aqui claro. já oraram, chegou a tua vez. Tá bom? Tá. Valeu. Obrigado, Pai querido e Pai amado, porque o Senhor se faz presente aqui conosco. E nós queremos aproveitar a lição dessa semana, Pai, para que possamos juntos compreender um pouquinho melhor da Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um aqui e que os jovens que estão assistindo possam se sentir deleitados com a Sua bênção, Pai. É isso que eu te peço por Jesus, amém. Amém, Senhor. Pior do que enganar
é enganar a si mesmo. E eu já começo direto, olha, sem enrolar, dar volta, pastor Edson, por que que aparece tantas vezes nesse nosso texto de Provérbios, e a partir do capítulo 14, de maneira especial, nosso guia usa com letras garrafais uma palavra que vai se repetir 1, 2, 20, 30, não sei quantas vezes, a palavra insensato. E aí vai para mulher, vai para homem, aqui versículo 1 do capítulo 14, mulher insensata. Aí depois a gente vai ali para o versículo 3 do capítulo 14, o homem, a boca do insensato. E a gente começa mais do que nunca falando sobre esse tanto de insensatos que existem em Provérbios. O que é o insensato? Da onde vem isso? É orgulho, é soberba, é vaziez, é engano, mentira? E aí? Eu acho que é um conjunto de um monte de coisas, né? Na verdade, a poesia bíblica e o texto hebraico, eles trabalham o tempo todo com paralelismo. E em diversos momentos você fala do louco, insensato, e eles vão aparecendo em paralelo o tempo todo no texto. Ou seja, o insensato aqui é um monte de coisa ao mesmo tempo. Me fala um pouquinho mais desse negócio da rima. A gente estava discutindo esses dias fora do ar aqui, e a gente falou assim, que realmente Provérbios tem uma riqueza poética, artística, que mistura com a poesia, a rima. E a gente pensa nisso na Bíblia, existe, né? Então, aí é um aspecto importantíssimo, foi o meu mestrado, foi exatamente sobre isso. É mesmo? É que eu tenho que pensar no que eu vou falar, porque eu me empolgo muito e aí eu acabo falando você tem demais. 2 minutos e meio para uma tese de mestrado. Basicamente, o texto bíblico, a poesia, o texto hebraico, ele é cheio de poesia. Ele tem muita poesia o tempo todo. Em basicamente todos os livros do Antigo Testamento você tem porções poéticas, né? E você tem livros que são maiormente poéticos, como Provérbios, Eclesiastes, embora sejam gêneros até diferentes, mas são poesia. E a poesia hebraica, ela não tem rima, né? A rima, na verdade, quando o texto ele é rimado no hebraico, ele é um texto mais pobre. A poesia hebraica, ela tem ritmo. E o ritmo acaba, de uma certa maneira, construindo uma métrica. A métrica não é essencial e a rima não existe praticamente, mas o texto ele tem um ritmo. Então, é até interessante, uma relação que eu gosto de fazer para que quem está ouvindo em casa entenda. No livro de Apocalipse diz assim, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Né? Então, o que lê é o singular e os que ouvem está no plural. A ideia do hebraico, do texto bíblico, da poesia hebraica, é um ler e os outros escutarem, porque ela é muito sonora. Então, ela tem um ritmo, ela é muito sonora. Então, isso é uma maravilha. Na verdade, eu sou formado em letras também. Nunca no português não consegui imaginar, então, não do dá, jeito que a gente não fala, dá, essa riqueza hebraica. Só escutando ela mesmo, Você está entendendo. aqui, na próxima lição eu vou mostrar um poeminha, como é interessante. Mas o que a gente percebe na poesia hebraica é intraduzível. Você lê aqui os Salmos, é bonitinho, você lê Provérbios, é bonitinho, você entende o sentido, mas quando você vai para o texto original, você fica embasbacado. Como eu estava dizendo, eu fiz letras e eu era viciado em poesia brasileira, poesia inglesa e tal. E às vezes eu lia a poesia bíblica e falava assim, isso daqui meio chatinho, né, tal. Quando eu comecei a estudar, às vezes você fica emocionado, né? A Glaucia sabe que eu sou meio emotivo. O Rony também, não, já chorei várias vezes e tal. Mas quando você lê poesia bíblica, você fica, muita beleza. O texto bíblico é um negócio absurdamente bonito. E a poesia bíblica é demais, é fantástico. Mas eu sou suspeito. Vamos lá. Rony, você queria falar da rima também? Depois de tanta rima, poesia e arte, nós vamos ter que falar dessa palavra hoje, porque a lição se resume nessa visão da insensatez de Provérbios. De onde veio e como a gente aplica para a nossa realidade, né? Pois é, né? Na verdade, só para comentar, abrindo mais um parênteses, a gente estuda a lição, o nosso guia de estudos, mas o guia de estudos é um estudo da Bíblia. Então, a gente não... Quem está acompanhando o programa e acompanhando o guia de estudos, é importante você ler o texto bíblico que o guia está abordando, né? Porque senão a gente vai ficar estudando o guia de estudo, isso não faz sentido. O guia de estudo está estudando o texto bíblico. E, na verdade, foi de semana passada, a gente já tinha dado uma overdose de hebraico, a gente não falou. Mas, na semana passada, a gente entrou numa nova seção do livro de Provérbios, né? A partir do capítulo 10, verso 1, até o 22, verso 16, o livro ele é diferente do que era antes. Antes ele tinha sessões inteiras que tinham um tema. E agora, a partir do capítulo 10, né, que já foi, você vai ver que o capítulo ele vai falar vários versinhos, e às vezes um verso está ali e não tem conexão com o anterior, nem com o posterior. Então, são muitos versinhos, e às vezes a gente vai comentar alguns desses aqui, só que tem muito mais, né? Então, voltando agora, fechando parênteses, voltando para o insensato, tem uma coisa que a gente sempre ouvia,
Acho que quem foi criança nos anos 80 sempre ouviu isso com desenho e coisa assim, né? Siga seu coração. Quando você não sabe o que fazer, siga seu coração. Que lindo, né? O texto bíblico olha e fala, não, isso daí é bobagem. Não siga seu coração. Siga a sabedoria. Se você seguir seu coração, você vai dar com os burros na água. Você vai fazer alguma besteira, vai fazer alguma bobagem, né? Então, quando a gente olha lá em Jeremias 17, 9, fala, enganoso é o coração do homem, né? Você vai seguir o seu coração, a sua intuição, você vai fazer bobagem cedo ou tarde. Segue a sabedoria, e a sabedoria não vem de você mesmo. Essa é a ideia. Madames, o insensato zomba da sabedoria. Palavra forte aqui que a gente vê em Provérbios 14, 6 a 9, e mostra essa figura tão real nos nossos dias, né? Como a gente poderia dizer que alguém zomba da sabedoria? De maneira prática, como que é um insensato hoje, pleno século XXI, ano 2015? Então, a gente vê assim, na publicidade, nas músicas, isso é muito forte. Tem uma música que fala assim, você vive apenas uma vez, e isso é hashtag, isso é camiseta. E a gente se vê como cristãos, muitas vezes, misturado nisso aí, porque é bonito, né? Tem aquela coisa que eu acho que já foi um pouco modificada do original, carpe diem, aproveite o dia. Totalmente. Modificadíssimo, né, No do fundo, original. é uma visão aí você, hedonística. não, aproveita o dia, vai lá, bebe, enche a cara. Amanhã você vê o que você faz. A gente tá falando de beber aqui, encher a cara, e quem sabe você aí do outro lado tá pensando assim, mas eu não bebo, eu não faço isso. Mas às vezes você não... Sabe, você devia ter estudado para aquela prova, você devia ter se dedicado, você não. Vou ver aqui televisão mais um pouquinho e tal. E a gente vai no embalo porque é bonito. E quando a gente vê, a gente está achando a gente está curtindo essa insensatez, já que é para usar a linguagem aqui, né? A gente está curtindo essa insensatez. Poxa, se aventura, faça muita coisa, você não sabe quando você vai morrer mesmo. E aí o sábio fala assim, insensato, para de ser assim. O caminho que parece que é lindo, mas não é assim. Tem uma terra da promessa, tem um descanso que é muito maior e melhor que isso. Jéssica, o insensato de hoje em dia, a gente reconhece pelas ruas, a Glaucia falou ali bem falado sobre esse presenteísmo, né? Um presenteísmo escapista, que eu só falo do meu dia, é o meu hedonismo de agora, pão e circo, aqui eu resolvo minha vida. Mas tem outras maneiras também de você encontrar um insensato? Acho que partindo da ideia que o insensato é aquele que zomba da sabedoria, e como a gente já vem falando desde a primeira semana, que sabedoria é o temor do Senhor, é seguir a sua lei, é estar num relacionamento, numa jornada com Cristo, a partir desse parâmetro você pode olhar para o seu dia a dia, assim, e reconhecer as pessoas que estão tomando decisões insensatas e fazendo de si, construindo um personagem, uma vida insensata. Então, eu acho que é possível, sim, no dia a dia, a gente reconhecer pessoas que deliberadamente racionalizam as suas decisões que estão longe dos caminhos de Deus. Um cristão pode ser insensato? Pode. Mas com o nome assinado no livro da igreja, batizado, Pode, líder porque de igreja, não é até onde eu possível. sei não vai ser o nome no livro que vai tornar dele, No livro da igreja que vai não é ser mesmo. que vai ser salvo, que não é o livro lá, enfim, o livro da vida, nada assim, mas assim Mas o camarada é professor de uma universidade cristã, é insensato? com Pode certeza ser? eu já tive muitos momentos de insensatez em que eu me distanciei das vontades de Cristo para minha vida. Eu sou a primeira a assumir que já fiz isso. Mas a questão é você escrever a sua jornada sendo humilde. A gente já falou aqui que ser sábio é ser humilde, reconhecer a sua condição de pecador, reconhecer os seus atos de pecado, pedir arrependimento e construir uma nova jornada com Cristo. Então, eu acho que Maravilha, todos nós, parabéns. em algum momento, podemos ou fomos insensatos. E também tem aquele insensato assim, que a gente vê muito. Como é que é? Oda? Oda é ele. É nosso- No código aberto, é o fica à apelido vontade. Não interno. corta não, deixa rolar, tá tudo certo. Você viu? Oda. Oda, tá bom? Mas olha só, é aquele, sabe, quem vê televisão, quem lê jornal, enfim, aquele insensato que parece sensato. Eu sou alguém que estudei muito e tudo isso que você fala é bobagem. Você que crê em Deus, você é um fraco. Olha Tem aí. esse discurso, às vezes, por mais que não seja falado, mas tem isso muito forte. E aí que aquele cara enganjado, moderno, entende de tudo. E muitas vezes ele está zombando de alguém que tem um Deus ou de que crê na Bíblia, um livro tão antigo. E ele, desculpa, Jéssica, mas ele é viciado na terapeuta dele, né?
Então você vê assim, muita gente que fala do Deus, mas não faz nada assim, o mapa astral dele, né? Tem Olha isso. aí, ó, é verdade. Você vê aí Ele crê em alguma entrevistas coisa, importantes na televisão e que se você perceber por trás de um discurso todo inteligente, tá lá a pessoa só falando do analista, do terapeuta. Nossa, que Isso é bacana. interessante. Das muletas. E assim, isso parece muito legal. Ele é muito- descolado por não ser religioso, mas é supersticioso ao extremo. É interessante, né? Eu queria voltar para o que o Rony falou no início, que eu achei muito interessante, e é basicamente o que o texto bíblico está colocando. O insensato é o que confia no seu próprio coração. Aí o texto de Jeremias, a gente mencionou hoje, mas a gente vai mencionar semana que vem, melhor. O texto de Jeremias 17 ele é muito interessante, que ele começa, maldito o homem que confia no homem, né? E que você confia no outro. Já vê que tem uma leitura bem interessante. Mas depois, no final, ele fala, enganoso é o coração do homem, né? Uma seçãozinha pequena ali e tal. Então, basicamente, o insensato é que ele confia no seu próprio coração, no seu próprio desejo, nas suas próprias vontades e assim por diante. E é o contraste que vai aparecer aqui em Provérbios várias vezes. Aquele que confia no Senhor, que teme o Senhor, que anda nos caminhos, é aquele que confia no seu próprio caminho. E o que a gente vê hoje basicamente é isso, né? São as pessoas confiando nos seus próprios caminhos. Então, e aqui não é nenhum tipo de crítica, mas é também, ao mesmo tempo. É e não é, né? Mas a gente vê, uma cultura, a cultura da insensatez. Os meios de comunicação promovem uma cultura da insensatez, porque eles promovem a cultura do eu. Pois é. O eu é o A centro. A do selfie. vazieza está na moda. A cultura do selfie. Boa ideia. É o eu no centro. Então, o quão maluco é um selfie, a cultura do selfie e o que o selfie representa. Porque quando você tira uma foto, né, a gente estava pensando em várias coisas aqui, antigamente você estava num lugar, passeando, você tinha que pedir para alguém para tirar a foto. Isso. Né? Aí você tirava a foto, você tinha que revelar a foto e tal, tinha todo aquele processo. E uma paciência no processo. E uma paciência toda no processo, mas você tem um lance de mostrar a foto para as pessoas que vão na sua casa, e tem todo esse processo. Hoje você mostra a foto para qualquer um. E agora você não precisa de ninguém para tirar foto para você também. Você tira a sua própria Só foto. fazer aqui, ó. Você tira a sua própria foto no lugar. Então, o que você está fazendo quando você faz isso? Basicamente, você está se vendendo e se comprando. Ao mesmo tempo, são dois momentos, né? Você se vende, porque não tem foto de... Tem até carinhas, né? Tira olhando faz no um espelho close aí e de tal. novo, faz aí. Faz, não dá. Uma vez só já foi. Senão meus alunos vão gravar isso. E aí você faz a selfie, você se vende para as pessoas e ao mesmo tempo você está se comprando, porque você achou bonita a foto. É isso mesmo. Você achou, não, eu estou bem nessa foto, essa foto merece que as pessoas vejam. Então você está se vendendo e se comprando. O que você está fazendo com isso? Você está centralizando todo o processo tecnológico em você. Você é o centro de tudo. Da experiência do lugar não importa mais. A experiência não é o lugar, é você. Então, essa é uma loucura, que é uma loucura. E a experiência não é uma insensatez. E a experiência não é experiência se você não veicula. Claro, eu claro. não fui no museu, eu não fui. Não importa. Eu não tem que fui naquele falar pros lugar outros. se não tem uma foto dizendo que eu fui no lugar. No ano passado, eu dei aula no Líbano, lá, fiquei 15 dias lá e fui ver os cedros. Né? É um negócio espetacular. Os cedros de cerca de 3 mil anos. É um negócio que você fica emocionado. Chorou. Chorei. A gente leu o Salmo 29 embaixo de um cedro. Foi um negócio lindo e tal. Enfim. Aí eu estava indo embora, aí o cara que estava comigo lá, um dos caras estava comigo assim, tira uma foto com cedros. Eu falei assim, não, já tirei várias fotos dos cedros, não. Mas tira você com cedros. Eu falei, mas por quê? Pô, como é que as pessoas vão saber que você veio aqui? Eu falei, mas eu sei que eu vim aqui. O que as pessoas têm que saber? A experiência, ela não é experiência. Você é a experiência do lugar. Então, inverteu a ordem do negócio. E isso é uma loucura. A sociedade é assim agora. Infelizmente, né? Gente, fomos longe tem em todo lugar. e chegamos pertinho de você, porque falar em selfie, todo mundo sabe o que é isso. Boa ilustração, fantástica discussão, porque isso todo mundo faz, 100% já fez um selfie, tirou um selfie, e a gente discute isso muito sociologicamente falando, mas agora vem a visão espiritual de Provérbios dessa geração escapista que não deixa de ser insensata. Não somos aqui contra a tecnologia, é um direito que você tem de tirar foto. A Glaucia aqui gosta de fotografia, outro gosta, eu também gosto. Então calma, não vamos para extremismo aqui, chega de extremismo. Agora, é uma boa ilustração que representa uma realidade da juventude de hoje, Tem a selfie, desculpa falar, mas eu acho engraçado, tá? Não vou nem ir pro lado da crítica. Quando você tira a selfie e aí coloca
o Senhor é meu pastor e não me faltará. É o selfie com uma moldura bíblica. Assim, é engraçado. Ai, gente. Bom, chega do lado negro da força, a gente vai vir para o lado claro da força agora. Porque, veja, começamos falando do insensato, ficamos aqui na oposição. Mas eu quero, antes de chamar o intervalo, deixar aqui a dica para vocês. Versículo 3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. E aí a gente começa a entrar no temor dos sábios. Assim como tem o insensato, tem o prudente, tem o sábio, tem o inteligente. E eu queria gastar o segundo bloco, daí sim, falando para cada um de nós sobre esse lado bom, esse lado positivo, esse lado exemplar. Assim como tem o insensato, agora vai ter o prudente para a gente discutir. Rápido intervalo, não sai daí, não zapeia, não fica no Novo Tempo com a gente, que já já o Código Aberto está de volta. De volta, se tem insensato, tem que ter o contraponto, tem que ter o lado bom do insensato, que é o outro camarada que é o sábio, é o prudente. Eu já passo a bola para vocês, pastor, colegas aqui. Tem sábio na sabedoria, o que é o prudente? Bom, o que me chamou a atenção das características que ele coloca dos sábios, quando ele fala que os sábios são cautelosos. Provérbios 14, 15, vamos lá. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Eu gostei da ideia de que essa ver bem onde pisar, a lição associa ao fato de que o sábio ele sabe que o pecado existe, logo ele toma as suas decisões, as escolhas dele ele faz com discernimento, claro que baseado, mais uma vez, na sabedoria divina, mas ele toma cuidado, ele sabe que tem minas, ele sabe que tem quedas, que tem problemas, que vão ter, enfim, coisas falou no da caminho, cautela, que é uma característica do sábio. Então, um sábio, ele também não... Ele não coloca as mãos de Deus. Então, assim, está tudo nas mãos de Deus, Deus me guia. Então, ele vai me proteger e Deus protege. E eu não preciso cuidar de nada, não preciso me preocupar, eu não preciso ter uma preocupação ativa sobre as coisas que eu faço, porque eu coloquei nas mãos de Deus e Deus vai me guiar por todas as veredas. Deus faz tudo isso, mas ele não elimina a importância de nós sermos ativamente cautelosos, de sabermos que existe o pecado. Ela escolheu cautela, temos ainda. Sábios são calmos, compassivos e sensíveis e humildes. Quem quer falar de um desses três? Eu vou falar. Fiquem à vontade. Eu vou falar de uma coisa, na verdade, geral aqui, que é curiosa nesses próximos capítulos, né? Que está opondo o sábio e o... insensato. E o tolo, né? O sábio e o tolo. O Edson tinha falado ali que não tem muita rima na poesia hebraica, a gente vai ver, quem estiver lendo os textos vai perceber que tem um outro recurso que aparece o tempo todo, que é talvez o recurso mais importante da poesia hebraica, que é o paralelismo, que chama. Né? Explica um pouquinho para a gente o que é. A ideia é o seguinte, quando você pega o texto é em linhas, você vê que tem duas ideias ali. Às vezes essas ideias se complementam, às vezes essas ideias se opõem. Então, por exemplo, aqui eu vou ler o 16 e o 17. Né? Por exemplo, o 16 diz, o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O texto tem um ritmo, até em português tem um certo ritmo, em hebraico é mais fácil de perceber. E o verso seguinte, o que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Então, por exemplo, quando a gente vê esses dois, a gente vê que no verso 16... ele está opondo o sábio ao tolo. O sábio teme e desvia-se do mal. O tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. No verso 17, não, ele não está opondo. Ele está confirmando uma ideia. Né? O que se indigna à toa fará doidices. E o homem de maus intentos será odiado. Ele está complementando a ideia. Então, daqui praticamente até o final do livro, você vai ver que é tudo basicamente dividido em duas ideias. Às vezes elas se complementam, às vezes elas se opõem, ou às vezes a relação entre elas é diferente, não é nem se complementar ou se opor, tem um outro elemento a mais. Às vezes elas estão numa progressão, às vezes elas estão se contrastando, mas não necessariamente em oposição. É complexa a ideia, mas a ideia é as duas linhas. A linha A e ainda mais a linha B. Elas têm sempre uma relação. Ok? Os sábios. Que mais? Pastor, característica do sábio. É humilde, é cauteloso, valoriza o conhecimento, ele é calmo e ele é compassivo e sensível. São tópicos bem definidos no dia da segunda-feira do nosso estudo da lição.
A Glaucia que estava pedindo Glaucia, para quer falar da aqui. humildade, da calma, da compassividade? Tá vendo? Que humilde. Mas eu acho bonito como aqui o autor colocou que para eles, né, para os sábios, a outra pessoa ela pode estar certa. Portanto, eles tiram tempo para refletir e tal, né, fazer a reflexão, e eles também ficam em silêncio porque estão ouvindo, prontos a aprender com os outros. Eu acho que esse é o Volta lado a dificuldade humilde, do silêncio, né? né? E também aquela coisa assim de o sábio ele não sai por aí subestimando todo mundo. Ele considera que eu posso aprender sim com aquele que eu acho que eu não posso, ou com aquilo que eu acho que supostamente não me agrada. Eu acho bonita essa ideia de humildade aqui do sábio. É uma humildade que emudece. E às vezes Que é o nós, como contrário cristãos... do soberbo, né? O soberbo, ele sabe tudo, então ele não precisa de nenhuma resposta. E ele nem considera a possibilidade do outro estar certo, né? É o que eu chamo de ter uma atitude de aprendizado para com a vida. Eu estou disposto a aprender com o que eu tenho de experiência para aprender, quer seja para não repetir, quer seja para fazer melhor. Eu tenho a sabedoria que vem do mais simples, em termos de conhecimento formal. Existe uma sabedoria que vem daqueles que têm um conhecimento acadêmico formal. Existe sabedoria em tudo. A minha avó, ela está em Alzheimer, não vai nem me ouvir. Estou vestindo azul, a cor preferida dela. Quando ela vê azul, ela lembra da música Além do Céu Azul, mas ela não lembra mais meu nome, mas ela lembra da música. Enfim, minha avó não lembra de muita coisa, mas ela me ensina. Numa vez ela estava com uma crise, gritando que nós estávamos prendendo ela, e eu, cansada de acordar de noite, fui até a cama. Eu fui para até a cama sem paciência, de tipo assim, eu não aguentava mais levantar. Fui, abracei a minha querida Benta, levantei porque tinha que trocar. No que eu levantei ela estava super nervosa. Ela é menor do que eu, bate aqui. Ela encostou aqui em mim e começou a me beijar. E a fazer carinho em mim. Aí eu falei assim, aqui, ó, nem lembra meu nome, não sabe o que está acontecendo, mas está dizendo, minha filha, está ensinando amor, está ensinando carinho, está ensinando tanta coisa. Então, assim, se você tem uma atitude de aprendizado, uma humildade para com a vida, né, dirigida por Deus, e a sabedoria divina tem muito para te ensinar. E esses dois versos que eu li aqui, eles têm exatamente a ver com isso, que é o tolo, ele fica indignado facilmente, ele fica irritado com as coisas facilmente. Justamente porque ele quer controlar as coisas. O sábio não. O sábio, ele se desvia do mal. E é curioso como ele coloca desviar do mal em oposição a se encolerizar facilmente. São duas coisas opostas. Sim. E nem vamos comentar sobre o aspecto gerencial, administrativo e de liderança do aspecto do sábio e do insensato. Porque você dizer em abrir a mão, descentralizar, permitir a democracia do indivíduo ao seu lado se opor a você, isso não é fácil. Embora todo mundo fale, olha, liderar é agir com os contrários, é você permitir. Não adianta, é difícil. Você tem que ser muito sábio para você entender, gente, ele pensa diferente de mim e nem por isso eu vou atropelar, eu vou esganar, eu vou apertar, nem por isso eu quero ter autonomia. Até que no último trimestre a gente usou uma frase forte, né? Todo ditador, ele é um covarde enrustido. Ele quer todos igual a ele, e ele exige isso. Então, o ditador, no fundo, é uma covardia. Só que não é fácil, no mundo de hoje, a gente dizer assim, olha, o pastor tem muito mais condição de me ensinar, mas não, peraí, eu sou mais velho do que ele, olha aí, estou 10 anos na frente, o que é isso? Não é um cara de 34 anos que vai me ensinar. Essa sensação é difícil, vamos ser sinceros. A gente sabe que é o ideal, mas todos nós, em algum momento, Deus nos ajude a termos capacidade de respirar e dizer, tenho uma filha de 5 anos, que às vezes a Thalicinha vai me dar uma lição, uma bofetada no meu ego de 39 anos e eu tenho que dizer, olha, ela tem que me ensinar. Como a sua avó, como às vezes é um liderado, como às vezes é um aluno, como às vezes é um familiar, é um conhecido, é um desconhecido, é alguém de outra religião. Uau, gente, não é fácil ser tão humilde a esse ponto do aprendiz. Tem um conceito, que até acho que é um conceito da psicologia, que chama dissonância cognitiva, né? E funciona da seguinte maneira, a sua mente, e por isso que enganoso é o coração do homem, porque a sua mente nunca quer que você pareça mal, ou que você seja o vilão de alguma história. Então, quando você... Ela te defende sozinha, você não precisa nem ativar nada, ela sozinha vai te defender. É involuntário. É involuntário. Então, você sabe que você errou, mas automaticamente você arranja uma desculpa. Porque a sua mente não pode permitir que você seja o vilão da história. Então, você briga com alguém, você tem um leve... Isso acontece comigo.
quando eu discuto com a Vanessa, ou a gente discute alguma coisa, você tem aquele leve momento, que são frações de segundos, e fala assim, eu estou errado. É muito rápido. E logo na sequência, você fala assim, não, mas ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez aquele outro, eu tenho razão. Que nem quando você está... Quando eu morava em São Paulo, isso acontecia direto, né? Você está no trânsito e você tem que entrar à esquerda, e o cara não te dá vez, e você acaba tendo que forçar a entrada, e vai lá na frente e tal, e erra. Você está errado. Aí você entra pela faixa que não pode entrar, e você corta. Fala assim, não, mas o cara não me deu vez lá atrás. Agora, na semana seguinte, quando você está dirigindo, e o cara faz a mesma coisa que você, fala, olha que desgraçado, olha aqui. Isso é sem vergonha e tal. Não, como é que o cara faz um negócio desse? Tá? Você não desculpa. A sua mente te desculpa, mas não desculpa o outro. E o que é interessante aqui desse negócio da dissonância cognitiva é que o sábio, ele entende, aquele que tem os olhos em Deus, que segue a lei de Deus, ele entende que ele não tem desculpa. Ele não tem desculpa. E tem um texto de... Não sei se dá tempo. Tem um texto aqui de Provérbios 16, que é muito interessante. Ele diz assim, ele está falando de juízo, né? Então, lá do verso 1 em diante, fala assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, que é exatamente o que você está falando. Mas o Senhor pesa o espírito. Confia o Senhor as tuas obras, e os seus desígnios serão estabelecidos. E aí vem o verso 6, que é o que eu queria ler. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. E o verso 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o que é interessante é o sábio, diferente do insensato, ele não só não confia nele, mas ele espera pela misericórdia e a expiação que vem do Senhor. Fantástico, pastor. Bom, dava para ficar muito tempo na visão do sábio, mas eu vou deixar aqui um texto que também me fascina em relação ao dia de terça-feira, que está em Provérbios 15, 3. E olha que frase forte. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Agora, eu vou ser sincero com vocês. Esse versículo da Bíblia me assusta um pouquinho, tá? Ou muito, porque a onipresença de Deus, a gente sempre sabe que é um dos atributos da divindade, mas tem filmes, né, do um olho que tudo vê, aquela sensação daquela obsessão divina de acompanhar você. E aí eu vou deixar vocês pensando, eu vou chamar o intervalo, mas queria que vocês pensassem, porque eu confesso agora, pastor Kito, para mim, aí de coração, lendo esse texto me dá um medo de Deus. O olho de Deus está sobre todos, bons e maus, os que acertam, os que erram, os insensatos e os sábios. E eu me sinto um pouquinho aquém, né? O intervalo ficou para depois, a produção jogou para frente, então agora não vai ter espaço não, vai direto para vocês. E aí? Exatamente. O olho que tudo vê, dá um medo? O que você falou agora, exatamente isso é o temor do Senhor. O temor do Senhor é ter medo de Deus também, né? Como o Edson comentou. Isso também é o temor do Senhor. Lembrar que as nossas atitudes têm implicações morais, e quem discerne o bem e o mal é Deus, né? Esses olhos de Deus estão sempre sobre a gente, que é uma figura muito forte do juízo divino, né? Isso é o temor do Senhor. Lembrar que o que você está fazendo, você não está fazendo só para você. Você está fazendo na presença daquele que discerne o bem e o mal o tempo todo, né? E o que é mais bacana ainda nesse verso é que a ideia de que a moralidade ela está intimamente ligada com o divino, né? A moralidade, ela vem de Deus, ela é o próprio Deus, assim como a gente estava vendo a sabedoria, a prudência. A moralidade e a ética, elas vêm de Deus. Quando Deus olha o mundo, ele está vendo sob os olhos da moralidade, do bem e do mal. E que existe um certo e errado, né? Existe um certo e errado. E se existe o mal, existe o bem, existe ser sábio, existe ser insensato, a partir de tudo que a gente está aprendendo. Se você não está em um, você está no outro. Então, eu acho que, mais uma vez, conclama os jovens, a cada um de nós, olha, ele está olhando em todos os momentos, tome a sua decisão em todos os momentos. Mas esse medo e esse temor. Se posicione. Esse medo e esse temor. Tem um verso aqui, né, que também é bonito, que está em 2 Crônicas, que é 2 Crônicas 16, 9. Fala assim, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Então, assim, esse teu coração, você está nessa busca, né? Que é aquela busca que a gente fala, que é o caminho. O coração, o Senhor está com os olhos olhando por você. Ele faz justiça por você. Então, fica tranquilo. E é Ele que vai fortalecer o seu coração. Você fica com medo de 2 olhos do Senhor olhando para você, você imagina que são 7. São 7 pares de olhos.
Isso está lá em Zacarias, Que capítulo coisa. 3 e capítulo 4, Tá. e depois vai aparecer em E Apocalipse. vai dizer que isso não me dá medo? Então, são 7 pares de olhos, então não são só 2, né? Assim, não é só o olho que todo vê, são 7 pares de olhos que percorrem toda a terra. É interessante, eu estava comentando com o Rony, que essa ideia de Deus ver tudo está sempre associado com uma coisa, juízo. Quando fala Deus está vendo, tem algum juízo acontecendo ali, tem alguma situação de juízo. Tá, mas eu vou chamar um intervalo, só que eu quero que você me responda no próximo bloco, antes da música do Márcio. Você falou do juízo dos 7 pares de olhos, quem estava com medo de 2 tem 14, sabe? Agora, algumas semanas atrás, pontuamos claramente aqui que a sabedoria é essa pessoa, esse relacionamento pessoal, é esse Jesus. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso aí, porque de coração acho que tem muitos jovens com medo, e você acaba de dizer que os olhos representam juízo. Como é que eu vou adequar essa visão de juízo, de 14 olhos divinos sobre mim, com aquela visão da sabedoria pessoa, que é o Deus físico, que é a sabedoria corporificada, é isso? Né? Personificada, perdão, nessa pessoa amor. Rápido intervalo, porque agora eu quero ouvir no próximo bloco a resposta do pastor Edson e a gente continua aqui no Código Aberto. Não saiu não, né? Fica com a gente que eu já passo a bola aqui para o pastor Edson. A pergunta é, o olho que tudo vê, os pares de olhos divinos, o juízo associado a essa onisciência quase espiã de Deus e ao mesmo tempo um Deus pessoa, uma sabedoria personificada, onde a gente pontua aqui o relacionamento de amor com esse Deus. Agora eu fiquei na dúvida. Então, a resposta está em Zacarias 3 e 4 também, e eu acho fantástica a relação desses 2 capítulos, porque Zacarias é um livro que vai ser muito citado no Apocalipse. Inclusive, esse conceito dos 7 pares de olhos, eles vão aparecer em Apocalipse vindos de Zacarias. Os cavaleiros e toda aquela imagética que a gente tem no Apocalipse, eles vêm de Zacarias. E aqui em Zacarias capítulo 3, na parte, só dando um contexto para quem está assistindo a gente em casa, Zacarias está tendo uma visão, e nessa visão ele tem um santuário, um tribunal celestial, que é uma espécie de santuário, e tem um sumo sacerdote que representava o povo diante de Deus. Então, uma cena do sacerdote diante do trono de Deus, que é uma cena possivelmente aqui é uma descrição de um dia da expiação, no sentido escatológico, ou seja, de final dos tempos, etc. e tal. E Satanás, o acusador, está do lado dele, acusando ele. E em determinado momento o juiz fala, olha, fica quieto, porque esse é uma brasa tirada do fogo. E aqui tem várias ideias, né? E eu não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui da lição. Um dia a gente pode explicar isso daqui. Mas, enfim, aí ele manda trocar as vestes do sumo sacerdote. Eram vestes sujas, e a palavra que aparece aqui é muito forte. É a palavra tsoim, que é uma de sujeira de excrementos humanos. É mesmo, olha aí. Então, o sacerdote estava sujo diante do trono de Deus, com excrementos. Não era uma sujeirinha mesmo, assim, então. caiu um negocinho aqui. Não, era excrementos. E Deus fala, troca essas vestes sujas e coloca vestes de festa. Tá? Esse é o contexto. Então, tem um processo de expiação acontecendo aqui, que tem a ver com o que a gente estava falando no bloco anterior, inclusive com os olhos, com o juízo e tal. Aí ele vem lá, verso 7, de capítulo 3 de Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares os meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ou seja, como eu faço, você vai fazer também. Lembra que eu falei daquelas sobreposições, né, nos programas anteriores e tal? Tem uma série de sobreposições sempre. Eu sou a água da vida, mas se você beber de mim, você vai ser a água da vida. Então, eu estou julgando, mas se você seguir meus caminhos, você vai julgar também. Aí ele diz lá, verso 8, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, em hebraico, tsemar, que é uma figura que aparece muito no livro de Isaías, o renovo do Senhor, que são os servos do canto, são os cânticos do servo sofredor. E ele diz, porque eis aqui a pedra, que pus diante de Josué, e sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor. E aqui é o verbo pituar, que é lavrar no sentido de ferir a pedra, de esculpir, não lavrar com espátula e tal, mas como se fosse com martelo mesmo, tá? Então, essa pedra é uma pedra lavrada, ela não é qualquer tipo de pedra, é uma pedra lavrada e sobre ela estão 7 olhos.
E no capítulo 4 ele fala dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. São os olhos de Deus. Quem é a pedra na linguagem bíblica do Antigo Testamento? Desde Êxodo, a pedra é uma figura messiânica, que provê água, que provê salvação, que provê um monte de coisa. Então aqui ele está falando que esses olhos que percorrem toda a terra, esses 7 pares de olhos que vão trazer juízo, eles são 7 pares de olhos de quem? Da pedra. E quem é a pedra? A pedra é aquela que é ferida para salvar. Quando é que a pedra é ferida? Quando Cristo morre. Quando o cajado de Moisés bate na pedra. Então essa pedra ferida é Cristo. Então o juízo desses 7 olhos é um juízo divisor de águas. Ele fala assim, você que é o sábio, que me buscou, você tem vida. O juízo é assim, você tem vida. Você que teve as suas vestes trocadas porque me seguiu, você tem vida. E você que foi insensato e confiou no seu próprio coração, se desculpou e se espiou sozinho, né, achou que resolveu o problema do seu pecado sozinho, para você já era. Agora, você que confiou em mim, você que creu no meu sacrifício, no sacrifício meu na cruz, você que entendeu a minha entrega, você tem vida, e vida em abundância, porque você confiou em mim. Então, foi aquele verso que eu li lá em Provérbios, né, voltando, capítulo 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, essa soberania de Deus no juízo, ela traz esses 2 elementos. Então, você tem que ter um temor do juízo, porque o temor do Senhor vai fazer você evitar o mal, mas o temor do Senhor te traz salvação, porque o juízo é feito pela pedra, a pedra que foi partida para que a gente tivesse vida, que foi lavrada para que a gente tivesse vida. Podia falar mais 2 horas sobre esse assunto, mas tem que passar o programa. Deus seja louvado aí com essas explicações. Está sentindo o clima, jovem? Você não pode desperdiçar o conteúdo e essas aplicações práticas e incríveis de uma Bíblia que se revela para você. A partir de agora, você é responsável por aquilo que você aprende. Você vai ser literalmente cobrado pela luz recebida. E algo como essa visão fantástica de equilíbrio de um Deus que ama, um Deus que olha, um Deus que vai ter juízo, mas é o Deus que abençoa e morre por mim e por você. Isso é uma responsabilidade nossa receber e compartilhar. Vamos ter que ir para a música, Marcião? Vamos lá. Que programa, hein? Tá forte o negócio. O que você escolheu hoje para gente? Bom, eu escolhi uma música que fui eu e a Deise Jacinto que fizemos, né? E ela fala um pouquinho de que tudo que eu faço, na verdade, de simplório para Deus, não é nada disso que Ele quer. Apesar dele se agradar com isso. Ele quer, na verdade, a nossa entrega total e a nossa vida na mão dele. Só bacana. Isso. Um tempo, uma história pra contar, um poema que escrevi, tão pequeno pra tirar, tão frágil, se prendeu a um bebê, pra mostrar o que é o amor, desceu o rei ao pecador, pra quem tem o mar, pra quem fez todas as cores, pra quem o tempo viu passar. O que posso eu te entregar? Minha vida, a minha história, o meu louvor, o meu desejo mais sincero, tudo o que preciso for, eu me entrego. Vem ser pra sempre o meu Senhor, o dono das minhas vontades, motivo de todo o meu amor, minha vida. Um tempo, uma história pra contar, um poema que escrevi, tão pequeno pra te dar, tão frágil, se prendeu a um bebê, pra mostrar
quem fez todas as cores, pra quem o tempo viu passar. O que posso eu te entregar? Minha vida, a minha história, o meu louvor, o meu desejo mais sincero, tudo o que preciso for, eu me entrego. Vem ser pra sempre o meu Senhor, o dono das minhas vontades, motivo de todo o meu amor, minha vida. Minha vida. Amém. Valeu, Marcelo. Sempre é bom a música que coroa toda a nossa discussão. Temos alguns minutinhos do final e eu queria ir para essa expressão tão bonita da soberania de Deus. O pastor tocou um pouco nesse assunto. Ele usou um texto que, na verdade, com outro completo significado para mim e para minha esposa, sempre foi o nosso lema de vida, que nos norteou desde o namoro, pelo noivado, casamento e hoje a paternidade, que é o que você falou em Provérbios 16, 9, é o nosso versículo preferido em família. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Que ecoa o primeiro versículo do 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu queria abrir aqui para um recado para o nosso telespectador, dessa soberania de Deus, que depois de tanta discussão que tivemos, é um Deus cujos nossos passos são dados pela soberania de Deus quando a gente se coloca nas mãos dele, né? E aí? A confiança na rocha que o Edson falou, ela está baseada nessa ideia de soberania de Deus. Quando a gente compara a religião bíblica com as outras religiões do Antigo Oriente Médio, as religiões politeístas e tal, a gente vê que a diferença entre a religião bíblica e as religiões politeístas não é uma, o pessoal diz, não é uma diferença aritmética, não é uma diferença de número de deuses, né? Não é porque a gente tem cada vez menos deuses e aqui tem um Deus só, então isso daqui é o monoteísmo bíblico. Não, a diferença é a soberania divina. Deus não tem nenhuma instância acima dele. Ele faz aquilo que ele quiser, né? É o caso do livro de Jó. Jó fica indignado, ele fala, não, Deus, você não pode fazer isso, eu queria que Deus falasse comigo. Deus aparece para ele e a resposta de Deus é uma não resposta. Ô, Jó, fica na sua. Você não Quem sabe fez o crocodilo? Quem fez o hipopótamo? Você estava aqui quando eu criei o universo, fica na sua, você não sabe do que você está falando, né? E essa ideia da rocha que o Edson colocou, é a rocha que acaba com tudo no final. Quando a gente pensa em Daniel 2, a ideia da estátua, é a rocha que todos aqueles reinos que o homem tentou o tempo todo construir uma sociedade, construir um mundo, construir o reino dos homens nesse mundo, a rocha vem e derruba tudo de uma vez. Uma rocha que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, né? E essa é a soberania divina. Deus ri dos planos que o homem faz contra ele, porque Deus não tem nenhuma instância acima dele, ele faz aquilo que ele quiser, ele é Deus. É isso mesmo. Vamos lá, temos 4 minutos só, então é pouquinho, 30 segundos para cada um, mas a soberania de Deus, Jéssica, o que isso significa para você? Eu vou para o título da lição, que você vai receber não é o que você está vendo. Eu fiquei pensando aqui, quais preocupações com a soberania eu teria, que conforto eu tenho da soberania. Quando eu tenho, então, essa sabedoria de vida que Deus propõe, eu posso estar certa de que nele eu sei qual vai ser o meu fim. Talvez eu não saiba do porquê das coisas daqui, que eu estou vendo. Do porquê que eu passo fome, do porquê que eu sou solteira, do porquê que o meu trabalho não está dando certo, do porquê que eu não tenho tantos amigos. Eu posso não saber as razões das coisas imediatas do meu dia a dia, mas Deus me dá a certeza de que nele eu tenho a salvação. Logo, eu posso regozijar nesse fim. Eu posso não estar vendo as respostas, mas eu tenho fé de que a soberania dele sobre a minha vida me dirigirá aonde ele quer que eu chegue, que é na vida eterna. Isso é tudo. Pastor, fechamento, começamos do insensato para o sábio. É 1 minuto, pastor, mas sabedoria e soberania, né? Essa ideia de soberania, os meus alunos sabem bem disso, é das ideias que eu mais gosto de todo o texto bíblico. E eu podia falar aqui muito tempo. É um conforto tão grande saber que
Ele comanda tudo, que ele dirige tudo e que nada está fora do alcance dele, dos olhos dele. A gente sempre pensa do lado negativo, né? Ele está vendo tudo que eu estou fazendo, mas tem um lado positivo tão forte. Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Porque a gente vive numa sociedade que as pessoas não veem umas às outras. E a gente não é validado, a gente se sente sozinho, abandonado de diversas maneiras, mas ele está vendo. As coisas boas que a gente faz, querendo ou não querendo, ele está vendo o que a gente está fazendo. E em todos os sentidos, não importa o seu fim. Se você viver uma vida em busca dele, vai ser um começo. Porque ele é o comandante, ele sabe tudo, ele comanda tudo, ele dirige tudo. Glauci, soberania de Deus na sua vida. A soberania te coloca além de qualquer circunstância, né? Então, o Edson falou aí em outras lições, Daniel, José, lembrei da menina cativa também, sabe? Que não tem nem o nome dela lá no texto, mas era uma menina, né? Uma menina que podia estar chorando por estar longe dos pais e estava lá querendo ajudar o seu chefe, né? O seu senhor. E então eu acho tão como o Edson falou, é um consolo, né? Então, não interessa as circunstâncias. Eu já vi depoimentos de pessoas que tiveram, assim, foram escravizadas, foram capturadas, ficaram em selvas, ficaram longe de tudo. Enfim, a pessoa só lembrava quem ela era por causa do nome dela. E, mesmo assim, a certeza, o conforto de que Deus estava ali olhando para aquela situação, colocou aquela pessoa além daquilo. E esse além a gente sabe o que é, né? Amém. Gente, fomos para um outro caminho, terminamos de uma maneira muito pessoal, eu posso abrir um pouquinho para vocês. Eu, às vezes, me pergunto também, né? Todo pastor tem, antes de pastor, seu lado ovelha, né? A gente viveu em família recentemente algumas coisas que talvez se identifique com a tua experiência em algum momento. Eu tenho duas mães, né? Tinha, né? Minha mãe de sangue e a minha mãe sogra, que para alguns é problema, para mim sempre foi a minha segunda mãe, a Ellen sabe disso. E nos últimos meses, a minha mãe contraiu um câncer e perder a minha sogra para um acidente fatal. E às vezes a gente se pergunta, pastor, e aí? Eu não estou enxergando, eu não estou vendo, é um Jó dizendo, e aí, Senhor? E é confortante saber que tem um Deus que sabe, e isso a gente sempre se agarrou, em família a gente se agarrou. Não tem explicação para algumas coisas. Uma vida de serviço na igreja e um câncer no final dela, indo para um programa de igreja e um acidente trágico. Eu me pergunto, onde está Deus? Você não tem que perguntar isso. Você tem que confiar que Deus é soberano. E aí, meu querido jovem, é desabafo meu para você. Às vezes você não vai ter as respostas e muitas vezes não vai ter. E muitas vezes também Deus não vai dar. Mas sabe o que nos conforta saber que Deus tem? Deus tem a resposta. Deus sabe. Se Ele não diz é porque Ele não quer e Ele sabe porque galáxias não caídas, todas as perguntas que a gente vai fazer para esse Deus. Então, eu só quero terminar nos últimos segundos desse programa te dizendo, querido jovem, aproveita esse Deus que está ao teu alcance. Deixa-se levar por essa sabedoria, não seja insensato jamais, mas sábio por depender desse Pai do céu. Obrigado a vocês pelo conforto do programa de hoje e a gente se despede orando e sonhando para que Jesus volte logo e a gente se encontra no próximo programa Código Aberto, porque aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente e eu te espero lá. Até o próximo programa. Tchau, tchau.